Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo! Vamos começar esse programa que é um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a agência de ideias Nhaí e Amstel, uma das marcas que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente a nossa comunidade. Com esse programa, nosso maior intuito é colaborar com a liberdade financeira e a autonomia da nossa comunidade. Você sabia que, além das obrigações jurídicas, o MEI também possui as fiscais e as contábeis? Não se preocupe, que elas são mais simples do que as de uma microempresa. Entre as principais obrigações fiscais e contábeis estão o registro no portal do empreendedor como MEI, a obtenção de alvará de funcionamento, se necessário, a inscrição estadual e municipal, dependendo da localidade, a entrega anual da declaração anual simplificada para o microempreendedor individual e o pagamento mensal do documento de arrecadação do Simples Nacional, a manutenção de registro das receitas e despesas da empresa para fins contábeis e fiscais. É importante ressaltar que as obrigações podem variar conforme a localidade e a atividade exercida. Por isso, é essencial buscar informações específicas para a sua situação. A contabilidade do MEI é simplificada, mas ainda assim é importante manter registros precisos para evitar problemas futuros com a Receita Federal. Com o cumprimento dessas obrigações, o MEI estará em conformidade com a legislação e poderá operar de forma regular e tranquila. Portanto, organize-se! Se você, por exemplo, deixar de pagar a DAS mensalmente, sua MEI ficará em situação irregular perante a Receita Federal. Isso pode resultar em multas e juros sobre os valores não pagos, além de impedir a participação em licitações e obtenção de financiamento. Para entendermos como é essa dinâmica numa empresa real, temos aqui nosso amigo Akin, mais uma vez, que vai nos contar um pouco da sua experiência relacionada às obrigatoriedades da formalização através do MEI. Akin, seja bem-vindo. Dani, vamos bater de novo esse papo. E em relação ao compromisso que é o empreendedor com essa questão de contabilidade, de questões burocráticas, a gente encontra muita dificuldade. Mas eu quero que você traga alguma história real que você viveu em relação a essas questões burocráticas, porque eu acho interessante, até para que as pessoas não se sintam sozinhas, né? Porque sempre fica parecendo que a gente está vivendo alguma questão e que, nossa, só eu vivo isso e isso, obviamente, acaba pesando mais. Não que a gente ache que dividir, acontecer com todo mundo é bom, mas pelo menos a gente entende que é uma questão estrutural e aí a gente pode fazer proposições estruturais. Então, aqui, conta pra gente alguma história real para que a gente possa ouvir e comentar. Uma fofoquinha, né? Uma fofoca burocrática. Bom, olha, essa parte burocrática é uma coisa de louco, né? A gente acha que entende, mas nunca entende. Você acha que pagou imposto, pagou tudo, tem 30 impostos depois. E aí, uma das maiores dificuldades que a Infopreta, a gente teve foi uma contabilidade que realmente sentasse e explicasse o que é cada imposto, o que é cada coisa, para também... porque é aquilo, né? Não é porque eu tô pagando que eu tô entendendo. Exato. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente estava tendo, e hoje em dia, até agora, tá tudo bem. Sim, sim. Você já viveu... Você já viveu algum momento que você disse assim, por conta de burocracia eu vou falir? Porque um dos pontos que eu acho que muitas empresas, quando decidem se formalizar, acontece, é justamente a pessoa entrar num fluxo que parece que ser formal é pior, né? Então, a gente fica sempre nesse dilema, né? Ser informal, que é horrível, ou ser formal, que a gente cai nesse lugar do não sei que impostos eu tenho que pagar, toda hora chega um imposto novo, e para algumas pessoas é óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio, Nani? Sim, eu acho que
Isso que parte da base de entender a questão da formalização quanto o MEI, né? Porque o MEI ele nos isenta de algumas questões administrativas e de alguns impostos, né? Porque a gente paga o DAS mensalmente, então é um valor fixo todo mês. Só que vou partilhar uma história em particular que é no início, lá em 2018, quando a gente criou o nosso MEI lá da Diversidade Colorida. Teve um tempo, como na natureza de qualquer empreendedor, ficou a situação bem difícil e na pandemia eu não preciso nem falar muito. Então foi aquele momento em que, eu não vou pagar, tá ali, mas tá tudo bem. Não, aquilo corre juros, aquilo leva tempo, depois você precisa fazer uma negociação para você conseguir se manter na legalidade, fazendo tudo direitinho. Mas ainda assim sempre vai ser importante a gente perceber que o MEI ele nos traz essa facilidade para a gente que está iniciando, né? E para quem, mesmo quem não está iniciando como a gente, mas que também alguns têm MEI, e entender que existe um momento de crescimento, de sair do MEI para ME. Então, vai ter novos impostos, então é importante entender tudo isso, porque o MEI, ele traz essa facilidade. Tem muitos impostos que a gente não precisa pagar, porcentagem que a gente não precisaria pagar, e com 60, 70 reais no mês você mantém sua empresa legalizada. Então, é isso, tem que estar legalizado, tem que perceber ali as questões contábeis do negócio e buscar sempre as redes que você pode conseguir construir para te ajudar nesse processo. E constrói colaboradores parceiros, convence as pessoas de acreditar na história do teu negócio e traz essas expertise para dentro do seu negócio como apoio ali para te dar uma orientada e ver se tá legal. Tá legal, vamos embora. Não tá legal, vamos fazer ficar. Perfeito. Eu tive uma experiência de contabilidade bem no começo da Anhaí, que eu quero compartilhar com vocês para a gente colocar um tempero aqui nessa história. Que foi justamente não conseguir ver na planilha alguns impostos, eles nunca apareceram para mim. E eu trabalhando e acontecendo, e aí, quando eu percebi, eu tinha um acúmulo de impostos para pagar que eu já talvez não desse conta naquele momento da empresa de pagá-los. E aí vem a questão dos parcelamentos que existem e etc. Mas isso certamente assusta as pessoas, porque não é todo mundo que tem estômago para lidar com dívida, com parcelamento e com parcelamentos longínquos. Então, como é que a gente organiza as informações para que a gente possa cada vez mais... Aqui falando justamente com quem está começando, tá? Eu acho que é importante a gente pensar que a gente está conversando com pessoas que estão começando a empreender. E essa é a referência. Então eu quero saber, aqui, você é o fundador da Infopreta, certo? E no momento de fundação, como que você decidiu, assim, vou investir na parte de burocracia? Uma pergunta boa, porque assim, eu não tinha investido mesmo. Eu fiquei quase um ano sem MEI, né? Só fazendo atendimento esporádico. E a primeira coisa que eu fiz para me organizar, porque acontece isso mesmo, que nem como você também falou, a gente tem o MEI, aí vai gerando, você não paga, aí os juros é não sei o que, quando vai ver é uma bola de neve. A primeira coisa que eu fiz foi sentar, pegar uma planilha do Excel e colocar lá as despesas fixas, as variáveis. Variáveis é um exemplo, vou comprar um chocolate com o dinheiro da empresa, isso é variável. Fixo é conta de luz, água, internet, aluguel. E me organizei. Aí depois falei, beleza, quanto eu tenho que fazer na empresa para conseguir quitar isso, quitar minhas dívidas e pagar todo esse imposto acumulado? Tanto. Então tem que fazer tal. Então é realmente sentar e botar papel, caneta e escrever, porque assim, ninguém ensina isso. É uma coisa que a gente tem que reforçar aqui, educação financeira é extremamente necessário para começar uma empresa, ter um MEI. Que nem exemplo, a minha situação com as contabilidades foi tão drástica, foi um negócio tão louco que eu parei e falei, vou saber contabilidade. Entrava no site do governo, não estava entendendo nada, mas estava lá fazendo. Se ninguém me ajuda, num jeito assim que, sabe, para quem não tem estômago,
É que eu sou um leonino frio, né, gente? Pra quem não tem estômago, é uma situação, assim, angustiante. Você se sente menos, e aí dá vontade de desistir, sabe? E aí, depois disso que você faz essa organização, de planilha Excel, cota tudo, aí sim você dá o próximo passo, que é o quê? Vamos pagar o MEI, vamos arrumar as coisas, começar a investir no negócio, fazer uma poupancinha. E hoje em dia, para aprender essas coisas de Excel, planilha e gastos, tem um monte de conteúdo no YouTube, na internet, que é prático, é grátis que você fazer, sabe? E tem que fazer, né? E não tem como fugir. Não tem como fugir. Se você quer empreender, não tem o que fazer, né, Nani? Tem que estudar, e para isso a gente precisa gerir tempo, porque a gente que trabalha ali, né, começando, a gente acaba vivendo como equipe, como a gente já falou aqui. Então é importante gerir o tempo para entender o tempo necessário para estudar e conseguir botar em prática. Isso é essencial. Tem que estudar. Tem que estudar, não tem jeito. Finalizamos aqui a penúltima aula da temporada. Aproveita e dá uma revisada nos episódios que já passaram e que mais interessaram a você. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a Kim, que está dividindo seus dilemas burocráticos com negócios de orgulho, dilemas importantes e que muita gente tem igual. E a minha parceira aqui, comentarista, que sempre traz comentários pertinentes. Negócios de Orgulho continua. Fica com a gente que tem muito assunto e muita informação aqui.